O que eu vou falar no vídeo de hoje é muito importante para todos os brasileiros, principalmente para as finanças de todos eles. Ah, Evandro, mas eu não tenho investimento, eu não aplico, eu não poupo. Pelo contrário, eu só tenho dívidas, financiamentos, uso cheque especial, pago parcialmente a fatura do cartão de crédito. Serve para mim? Serve para você. Ah, mas eu não tenho dívidas, eu não tenho empréstimos, eu não tenho financiamento, mas eu invisto. Serve para mim? Serve para você. Mas eu não tenho nem dívidas, eu não tenho financiamentos, não uso cheque especial, não gosto de pagar juros e eu também não invisto. O que eu ganho dá para pagar e viver a minha vida confortavelmente. Serve para você? Serve também. Serve para todos os brasileiros. Esse é um tema que todo mundo deveria entender. E eu vou explicar aqui nesse vídeo de uma forma simples, uma forma com vários exemplos para ficar fácil a compreensão. Então vem com a gente nesse vídeo, fique conosco até o final para entender e com esses conceitos que vocês vão aprender, vocês vão poder economizar na vida de vocês. Ah, e vamos falar para você como você ensina esse conteúdo para o seu filho, para ele já começar a entender desde cedo como que funciona a educação financeira e esses conceitos básicos. Olá, eu sou Evandro Conte da EUSA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes, pai do Lucas e do Thiago, empresário e empreendedor. Se você está gostando desses vídeos do nosso canal, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e deixe aqui embaixo os seus comentários, pois isso faz com que a plataforma envie esse vídeo para mais pais e a gente pode ajudar igual estamos ajudando vocês. Mas chega de enrolação, Evandro. Quem que é ela que você está falando toda hora que a gente tem que aprender? Calma, calma. Nós vamos chegar lá. Ah, e esse é o terceiro episódio do projeto Finança Familiar, em que ensinaremos vocês a prepararem os seus filhos para um futuro próspero e ensinaremos vocês também a terem a liberdade financeira para alcançarem os objetivos que vocês desejam. Antes de mais nada, eu gostaria de esclarecer, pois em 2020, na época da pandemia, houve um boom aí de investimento, de aplicação, muitos cursos de educação financeira, mais para o lado de investimentos. Mas esses vídeos que nós estamos preparando para vocês é a base, é o alicerce, para vocês irem para um patamar mais alto, que é a parte de investimento. Recentemente, meu filho de 13 anos virou para mim e falou assim: pai, eu queria comprar ações. Eu falei assim, ó, antes de mais nada, vá procurar entender como funciona o mercado, a macroeconomia do Brasil, para você não entrar em barcas furadas comprando ações sem entender o que você está fazendo. Então esses vídeos é a base, é o alicerce para a sua economia doméstica, suas finanças pessoais, para depois você galgar para um plano maior de investimento. Chega de enrolação, Evandro. Conta aí quem que é ela. Vejam aí na tela. Tenho certeza que vocês já viram isso na internet, no noticiário, no jornal, em qualquer lugar. Banco Central eleva a taxa Selic em tantos por cento. Nós estamos agora gravando esse vídeo em fevereiro de 2025. A última elevação da taxa foi de 1 ponto percentual, que foi para 13,25. Calma, calma. Não fuja desse vídeo, não clique. Eu só estou falando um conceito, mas vou explicar aqui de uma forma bem simples e didática para você entender. Nós vamos falar sobre a taxa Selic. Não corra, não fuja. E como ela influencia a vida de todos nós de forma simples, que eu vou explicar aqui para vocês. Quando o Banco Central anunciou a elevação da taxa na última reunião que teve para 3,25% ao ano, ele quer dizer que a taxa Selic que rege, ela é a base de todas as taxas no Brasil, seja tanto para o lado de empréstimos, financiamentos, juros dos cartões de crédito e seja também para os investimentos. Ela é uma base. Então, quando ele aumenta a taxa Selic, as taxas de juros de empréstimos, financiamentos, cheques especiais, cartão de crédito, ela aumenta. E quando ele aumenta essas taxas, também o retorno dos investimentos de renda fixa, por exemplo, um CDB, a própria poupança também, eles aumentam de acordo com essa elevação. Mas para que o Banco Central quer fazer essa elevação e para que serve a taxa Selic?
A taxa Selic, como eu falei, ela é a base de todas as taxas. Mas antes eu vou citar um conceito aqui para vocês, exemplificando. Eu não vou usar termos técnicos. No final, se vocês entendendo tudo, eu explico o termo técnico. Vocês já repararam quando vocês vão viajar na alta temporada, que é verão, com a sua família, ou vai para a praia, que é alta temporada verão, já repararam que tudo é mais caro? É o picolé, é a cerveja, é a comida, é a própria viagem, né? Se você vai de carro, você vai de avião, a passagem é mais cara. Por que acontece isso? É porque tem muita procura nessa época, então os comerciantes, os empresários, aproveitam para aumentar o preço e ganhar, ter um retorno maior, um lucro maior. Por exemplo, quando você vai na praia, compra um picolé, o picolé ele está mais alto do que o inverno. Se você fizer uma comparação na época do inverno, o picolé, o sorvete, ele está um valor mais baixo. Por quê? No inverno é frio, você quase não toma o picolé, não toma sorvete, e os empresários, os donos das sorveterias, eles precisam vender para receber, para pagar as contas fixas deles, né, as despesas fixas. Então eles reduzem o preço dos produtos, nesse caso do picolé, do sorvete, para poder incentivar você a comprar. Então, quando você tem uma procura grande por um produto, a tendência do preço desse produto é aumentar. Quando você tem pouca procura deste produto, a tendência é o preço reduzir. Mas, Evandro, como que funciona isso? Repara, época de Páscoa, né? Nós estamos em fevereiro de 2025, já estamos preparando aí para Páscoa. As lojas já estão vendendo o ovo de Páscoa. O valor do ovo de Páscoa está lá em cima, o valor do chocolate está só aumentando. Por quê? Tem muita procura para o ovo de Páscoa, para o chocolate. Então o preço aumenta. A mesma acontece na época da Semana Santa. Todo mundo vai comprar o bacalhau. O que acontece com o preço do bacalhau? O preço do bacalhau sobe. Agora, janeiro, teve o início do ano letivo, o preço do material escolar, ele sobe. Por quê? Tem muita procura, muita compra, porque são os pais que estão preparando o material escolar para o ano letivo do filho. Isso se chama lei da oferta e procura. É a base da economia mundial, gente. Coloca isso na cabeça. É algo simples que vocês veem. No sacolão acontece isso, quando tem uma procura muito grande por um determinado produto. Lembram da pandemia? Na pandemia, o que aconteceu? O álcool e a máscara teve uma procura muito grande. Então eles aumentaram muito o preço desses produtos. E aí teve projeto de lei querendo tabelar esses preços, porque realmente na época da pandemia não tem sentido elevar o preço, mas são os empresários querendo ganhar. Então houve projeto de lei para tentar tabelar o álcool e as máscaras. Enfim, o que acontece é o seguinte, resumindo, quando tem uma procura muito grande de um produto e você tem aquele estoque limitado, a tendência é você aumentar o preço. E o inverso também, tem uma procura muito pequena desse produto, a tendência é desse preço desse produto reduzir. E aí entra as questões de redução de custos. Por quê? Se você comprar o material pensando já lá em outubro, novembro, que você vai ter que comprar em janeiro, se você comprar em outubro, novembro, o preço do material vai estar mais barato. Então você economiza. Se você evitar de viajar na alta temporada, como janeiro, o preço vai ser mais barato. Tem gente que só viaja fora da temporada, em que o preço é muito mais barato. Então, dessa forma, você acaba economizando. Por isso que é importante você entender esse conceito. Ah, Evandro, eu quero ir para a parte de investimentos. Ações, o preço das ações é isso que a gente falou. Se tem uma ação de um produto que tem muita procura, esse preço dessa ação vai subir. Se tem o valor da ação, aconteceu alguma coisa ruim naquela empresa, o preço da ação vai cair, porque todo mundo vai começar a vender e por um preço mais baixo. Então ele vai cair. A lei da oferta e da procura, que rege toda a nossa economia mundial. Isso é muito importante vocês entenderem para entender a Selic. O que serve, para que serve a taxa Selic? Então vamos agora a ela, a taxa Selic. Mas não fuja, continua aí.
o governo ele tem meta de inflação. Assim como você deveria ter, se não tem, deveria ter, metas para a sua vida. O governo tem uma meta de inflação que é de 3% ao ano, podendo variar para cima até 1,5% e para baixo até 1,5%. Então, a faixa de variação é de 1,5% a 4,5% ao ano. A inflação que fechou agora no ano de 2024 foi 4,83% ao ano, ou seja, está fora da meta. Então, o que o governo está tentando fazer para reduzir a inflação, para que essa inflação entre para dentro dessa faixa da meta? Como que ele trabalha? Com esse conceito que a gente trabalhou, que a gente falou, da lei da oferta e procura. Mas qual é o mecanismo que ele faz? Lembra que eu falei ali atrás? Quando o governo aumenta a taxa Selic, a taxa de juros de empréstimo dos financiamentos aumentam. E aí o que acontece? Quando aumentam, você que usa o empréstimo, o financiamento para comprar um carro, uma casa, ou comprar um eletrodoméstico, quando você vê o preço da parcela, você vê que aquele preço, por causa dos juros que estão ali dentro, ele aumentou. Então, desestimula a sua compra. Então, quando você pega a massa do Brasil, da população do Brasil, quando ele eleva isso, o que ele está falando? Eu quero reduzir os preços. Por quê? A inflação nada mais é do que o aumento do preço dos produtos. E a taxa que o governo utiliza como uma taxa referencial dele é o IPCA. Calma, eu nem vou falar o que é IPCA. Quando você vê IPCA, depois você consulta, mas falou IPCA, nós estamos falando de inflação. Quando a gente está falando dos 4,83 que fechou em 2024, ele é o IPCA, que é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. Uma cesta básica que ele analisa de produtos em que existe a variação dos preços. E existe uma gama de variáveis que esses preços aumentam. A maioria deles é pela lei da oferta e da procura. Existem outros fatores, mas eu não vou entrar aqui no detalhe. Então, quando ele aumenta a taxa Selic, se o IPCA, que fechou 2024, é de 4,83 e ele quer colocar para baixo de 4,50, o que ele tem que fazer? Ele precisa restringir o consumo dos produtos. Lembra da lei da oferta e procura? Se tiver menos gente querendo comprar, o preço do produto ele vai reduzir. Então, como é que ele faz para desestimular que as pessoas compram? Ele aumenta a taxa Selic. Então, ele aumentou a taxa Selic agora para aumentar a taxa de financiamento, de empréstimos, de juros, de rotativo de cartão de crédito, para desestimular o consumo das pessoas para que os preços começam a reduzir. Quando ele aumenta a taxa Selic, a taxa de investimentos de juros, de investimentos em renda fixa, aumenta também, com um risco bem baixo. Então, quem é poupador, que investe, ele prefere aplicar o dinheiro investido, porque tem uma relação risco-retorno, um retorno alto e um baixo risco. Então ele vai deixar de investir, comprar produtos, vai deixar de investir em algo para produção. Assim acontece com as empresas. Dessa forma vai reduzindo a forma de consumo para reduzir os preços. E o inverso acontece também. Quando o governo quer estimular a economia, o que ele faz? Ele reduz a taxa de juros da Selic. Por quê? Foi o que aconteceu na pandemia. Na pandemia, todo mundo ficou enclausurado dentro de casa, a economia não começou a girar, né? Tudo fechou, tudo parou, você tinha que ficar dentro de casa, entre aspas, preso, para não ser contaminado. E o que aconteceu? A economia não girou, e o que ele fez para estimular a economia? Ele baixou a taxa Selic para um nível mais baixo já visto, para incentivar a economia. O que acontece? Baixou a taxa Selic, a taxa de juros de empréstimo, de financiamentos que você paga para contrair ou para você contratar um empréstimo de financiamento para adquirir bens materiais ou uma viagem ou comprar utensílios domésticos, ele incentiva para que você compre esses produtos.
E o que acontece? Mesma coisa do investidor. O investidor ele vai vendo que as taxas, o retorno das taxas de juros dos investimentos vão reduzindo e ele ou vai procurar outras formas de investir com um risco maior, que pode ser ações, pode ser investir na própria empresa, quem é dono de empresa ou é uma empresa. Então são formas dele conseguir para acelerar, desenvolver a economia. Por isso é importante você entender como funciona a taxa Selic, pois quando você entende o mecanismo dela, existem formas que você pode economizar, você pode potencializar seus investimentos em relação a risco-retorno, e isso traz benefícios para vocês. Como que eu faço para ensinar meu filho esses conceitos? Muito fácil, porque a gente vai dar exemplos práticos. Dê R$10 toda semana para o seu filho e peça para ele ir naquela vendinha, naquela loja ali do bairro que tem do lado da sua casa, para comprar determinados produtos. Por exemplo, com R$10, vamos supor, ele vai conseguir comprar 1 litro de leite de caixinha e o restante você pode falar para ele comprar em bala. Quando ele voltar, você pede para ele contar quantas balas comprou e o litro de leite. Na semana seguinte, você dê os mesmos R$10. Peça para ele comprar as mesmas coisas. Daqui umas 2, 3, 4 semanas, ele vai voltar e vai falar assim: mãe, agora deu para comprar menos quantidade de bala. Aí você pode falar: tá vendo, filho? Isso é inflação. É o aumento dos preços. Ou seja, quando é o nosso poder de compra como consumidor que está reduzindo. Isto é inflação. Um outro exemplo que você pode dar para ele é: quando você for comprar material escolar, você leva ele junto para ele entender. Ainda dá tempo, tem coisa que ainda você está comprando agora no início de fevereiro. Dá tempo. Você leva junto o seu filho e mostra para ele os preços das coisas que vocês estão comprando ou nem precisa comprar. Mostra lá na papelaria: olha quanto custa esse caderno, olha quanto custa esta borracha, olha quanto custa essa caneta. Daqui a 2, 3 meses que você vai ter que repor, acabou borracha ou acabou caneta, volta lá com ele e mostra o preço. Anota aquele preço lá atrás e depois, ou tira até uma foto, né? Agora que o celular é fácil, e quando vocês voltarem, anota, veja o preço daqui a 3, 4 meses e conversa com ele. Isso é a lei da oferta e da procura. Por quê? No início do ano existe uma procura muito grande, o preço dos produtos materiais escolares aumenta. A mesma coisa acontece na viagem. Se vocês forem comprar um picolé, forem comprar um picolé, um sorvete, vejam o preço do picolé e do sorvete aonde vocês estão, na praia, por exemplo, que vocês estão. Na hora que você chegar na sua cidade, procura lá no inverno, por exemplo, quanto que é o preço de uma bola de sorvete ou um picolé. A probabilidade de ser menor, mais baixa do que na praia, é muito grande. Dessa forma, você está explicando a lei da oferta e procura para ele na prática. E para quem quer se aprofundar mais sobre o assunto e quando você pensar sobre investimentos e aplicação lá na frente, é interessante você começar a entender e procurar material e conteúdo mais denso sobre esse assunto. Pois, por exemplo, a cada reunião que existe do Banco Central, ele já demonstra uma tendência dessa taxa Selic. Então, na última reunião que teve, ele já demonstrou que a taxa Selic provavelmente vai aumentar. Se ela vai aumentar, provavelmente quem tem empréstimos e financiamentos ou quem utiliza disso constantemente vai pagar mais juros. Por outro lado, quem tem aplicações e investimentos e procura uma relação risco-retorno interessante, com risco baixo e um retorno alto, é interessante você trabalhar com renda fixa. E aí você planejar o seu futuro financeiro de acordo com essas informações que você recebe. Outra informação que você pode pesquisar mais a fundo, toda segunda-feira é emitido pelo Banco Central o Boletim Focus. O que é isso? Esse boletim é uma pesquisa que ele faz com experts de mercado financeiro, em que eles colocam uma previsão para o ano corrente e para o ano seguinte da taxa Selic, da inflação, do crescimento do país e da taxa do dólar. Inclusive, num próximo vídeo futuro, nós vamos falar
sobre a questão da variação do dólar e como ela influencia aqui internamente no nosso dia, independente de quem você seja. Seja um investidor, seja um aplicador, ou seja um tomador de empréstimo, de financiamento, ou que não tenha nenhum dos dois. Ela afeta o nosso consumo. Na década de 80, a inflação tomou uma proporção muito grande. Só para vocês terem noção, hoje a taxa de inflação anual é de 4,83 que fechou 2024. Em um mês, na década de 80, a inflação foi de 83%. O que acontecia? Eu lembro isso perfeitamente. Você comprava um produto de manhã no supermercado, à tarde o preço era outro. E o que aconteceu? O pânico das pessoas fazia com que as pessoas iam lá comprar todo o produto na hora que ele fosse, e os produtos começavam a acabar na prateleira. O preço do produto aumentava porque tinha muita procura, lógico, né? E aí é o que a gente falou, existe uma demanda maior, o produto acabava, como aconteceu na pandemia também, na década de 80 acabava, só que o salário não comportava, não tinha esse crescimento de acordo com os preços. Então é terrível quando tem uma inflação que não fora do controle para o crescimento e desenvolvimento do país. Perceberam a importância de vocês entenderem sobre, primeiro, a lei da oferta e procura. Quando tem uma demanda muito grande de um produto, a probabilidade do preço subir é grande, e o inverso ocorre. Quando tem pouca gente comprando um determinado produto, o preço do produto vai cair. Inflação, que é o aumento dos preços. No caso da inflação, a taxa que o governo utiliza é o IPCA. Só que é uma cesta básica que o governo analisa o preço daqueles produtos. A inflação do governo não necessariamente vai ser a sua inflação, a sua específica. Por quê? Às vezes você pode estar pagando, por exemplo, uma taxa de condomínio e por alguma questão que aconteceu no seu condomínio, uma defasagem, houve um aumento da taxa de condomínio que você teve que pagar para conseguir absorver todos os custos que levaram no condomínio, uma despesa extra. Então a sua inflação não necessariamente é a mesma inflação do governo. Cada um de nós tem uma inflação específica. Eu tenho uma inflação quando eu pego o pacote das minhas despesas, você vai ter uma inflação específica com o pacote. Não necessariamente vai acompanhar o IPCA, mas é interessante você entender essa questão da inflação, que é o aumento dos preços ou quando você perde o poder de compra de determinados produtos. E a taxa Selic, que é para balizar a taxa básica e controlar a inflação, por isso que o governo utiliza. É aqui no Brasil que acontece isso? Não, é praticamente no mundo inteiro. Os Estados Unidos têm a taxa, é uma forma diferente que eles utilizam, mas é a mesma teoria. Lá eles trabalham por uma faixa da taxa básica, tá? Mas é a mesma teoria. Lá na União Europeia é da mesma forma. O que aconteceu na época da pandemia? Como o mundo inteiro desacelerou, todo mundo foi para dentro de casa, parou de comprar, o mundo inteiro basicamente reduziu a taxa básica para poder desenvolver, crescer e incentivar o desenvolvimento dos países. Quando foi passando aos poucos a pandemia, como aquelas taxas de financiamentos e empréstimos estavam baixas e todo mundo começou a pegar os empréstimos para adquirir produtos, até porque existiam... você ficou um ano e meio sem comprar produtos. E aí quando começa a clarear o cenário, a pandemia começa a ter sinais de melhora, de acabar a pandemia, a gente chama de consumo reprimido, ela estoura, ela explode. E aí o que acontece? O mundo inteiro começou a ter uma inflação grande. O Brasil foi muito rápido, porque o histórico que o Brasil tem de inflação, ele já era experiente com isso. Então o Brasil começou já a subir a taxa Selic. Mas no resto do mundo eles demoraram. Então a inflação no mundo ela começou a crescer rapidamente. Os Estados Unidos começou a aumentar a taxa básica dele. A unidade europeia também a mesma coisa. O mundo inteiro começou a aumentar a sua taxa para reduzir o consumo. Entenderam a importância de vocês entenderem esses conceitos básicos para a nossa vida, para o seu dia a dia, como você pode economizar,
como você demonstrar para o seu filho essas nuances do preço e a forma que você pode economizar, forma que você pode incentivar o seu planejamento financeiro se você tiver investimentos com a taxa subindo, com juros maiores. Isso é muito importante para vocês ensinarem os seus filhos para eles alcançarem um futuro próspero e vocês, pais e mães, a terem a liberdade financeira para alcançarem os sonhos de vocês. Se gostaram desse vídeo, deixa aqui o seu like, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhe esse vídeo e deixe aqui os seus comentários, pois isso é muito importante para a gente e faz com que a plataforma envie esse vídeo para mais pais, para que eles possam ser ajudados com esse vídeo. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.